Oi, Oi, Vivian. tudo Tudo bom? bem? Tudo. Maravilha. Prazer. É, doutora Vivian, né? Vou apresentar rapidamente ela e depois você complementa, tá bom, Vivian? Fica à vontade. Porque a doutora Vivian é médica, né? Nutróloga, já tem aí uma vasta experiência trabalhando, né, com saúde, que isso é um diferencial que eu sempre gosto de chamar atenção. Porque nós médicos, durante a faculdade, a gente aprende a fazer diagnóstico e fazer tratamento de doença, né? Ma- Exatamente. Mas ao longo do tempo a gente vai percebendo que tem muito mais coisa para a gente poder ajudar, né, aos pacientes. Então, ela é uma nutróloga que tem uma visão mais funcional e mais voltada para a causa dos problemas e não só para as consequências, para os sintomas. E isso é uma coisa que me atrai muito, é muito meu estilo de fazer medicina. Então, acredito muito que a gente tem que unir forças para propagar mais saúde do que simplesmente apagar incêndio das doenças. Né, Exato. O Viviane? ideal é que não, o ideal é que as doenças não surjam, né? E se Exato, surgirem, que elas sejam mais brandas, digamos, com mais fácil tratamento aí. O objetivo é sempre esse, né? exato. Mas muito bom. Quer falar um pouquinho deixar para você, né? Onde você atua, enfim, só para o Então, pessoal eu já saber. trabalho com a medicina funcional, com esse olhar integral aí do paciente, bastante na área de nutrologia e na área de alergia também, Uhum. na parte imunológica, né? Estou trabalhando atualmente em Joinville e em Balneário Camboriú. Atendo também ainda em Campinas, e agora a gente está atendendo os pacientes de Campinas por telemedicina, né? E agora por Uhum. telemedicina, na verdade, a gente está atendendo Sim, pacientes do mundo todo. exato, Já tínhamos ampliou pacientes muito. fora do país, agora mais ainda. Mas, enfim, agora eu estou nesses 3 lugares, não atendo mais em São Paulo por conta da logística, Sim. mas a gente está atendendo normalmente agora. Ah, legal, ótimo. E eu chamei a doutora Vivian hoje para a gente fazer um bate-papo sobre emagrecimento. A ideia é trazer algo bem prático, tá, Vivian? Porque, assim, Sim, como trazer muita experiência do consultório, enfim, que a gente vê tanta coisa e as pessoas ainda insistem em achar que emagrecer é difícil, é caro. Então, eu queria trazer algumas questões que as pessoas vivem me perguntando e eu acredito que também devam estar sempre te perguntando. E a gente faz um bate-bola, ver um pouco, né, trazer a sua sim, visão aí para as questões e papo livre, papo, né, vamos bem agregar tranquilo, valor bem para a turma aí. acessível, com certeza. Então Não, tá bom. Eu vou trazer alguns mitos, e aí eu queria que você, né, enfim, ver o que que você acha, o que que você costuma abordar e tudo. Uma das coisas que eu mais ouço dizer, tá? É que fazer dieta é caro. Comer saudável é caro. E aí, o então, que que você tem acha duas disso? coisas aí diferentes, né, Marcelo? Uma coisa é fazer dieta, a outra coisa é comer direito, né? Exato. É interessante que as pessoas também tenham. Quando a gente explica que, na verdade, a gente tem que mudar o estilo de vida, porque dieta, para mim, tem dia para começar e dia para acabar, Sim. né? E aí a pessoa fica louca para chegar o dia de acabar, para ela voltar a comer tudo que ela comia antes. É um E aí ela estigma, volta. né? É um É, castigo fazer dieta, praticamente. isso. Por isso que eu nem gosto muito de usar esse termo. Claro que tem determinados momentos que a gente usa, né? Que a Sim, gente precisa instituir uma dieta, mas pensando que essa dieta também vai servir para essa mudança de estilo de vida. sem dúvida. E essa questão do preço, eu nem lembro, acho que foi com a Etienne ou com a. Não lembro que lá a gente também estava discutindo isso, e alguém também colocou, ai, doutora, mas comer assim é caro, né? Porque muita gente fala. Não Sim. é, gente. A partir do momento que você deixa de consumir os industrializados, Sim, e passa principalmente produtos de época. Quando são os produtos de época, eles ficam com um preço muito mais acessível. Claro, se for verdade. comprar uma pitaia, um fico, Sim, não sei das quantas, vai ficar caro. Mas, por exemplo, sim, estamos na época do caqui. É uma opção, né? claro. E você vai comer um caqui, você não vai comer 5 caquis. E outra coisa, eu sempre comento isso, as pessoas viram e falam assim, ah, se você comprar aquele macarrão de pupunha não sei o quê, ok, vai custar 20, 30 reais. Agora, 1 quilo de qualquer fruta não passa de 7, 8, 9, e um É, quilo vai alimentar o quê? 2, 3 pessoas por alguns dias. 1 quilo de qualquer exatamente. vegetal, mesmo que seja orgânico,
ele não passa muito de 10, 12. Agora, se você pegar, por exemplo, sei lá, um biscoito, eu sempre dou esse exemplo. Um biscoito doce, que é uma porção pequena, serve uma pessoa numa sentada só, custa 5, 6 reais. E que você vai ter fome depois de meia hora. Né? Exato. Um pico glicêmico, um pico insulínico, e rapidinho você vai ter fome de novo. Né? E não vai te fazer bem, né? Então, com valor nutricional zero, né? Não vai te agregar nada. E aquela história, a gente não precisa, para comer saudável, precisar daquele suplemento, aquele alimento industrializado, sem glúten. Não sei das quantas, ou daquele... Principalmente os prontos, né? Se você for comprar lá, que seja um pão low carb, um bolo low carb, isso vai agregar valor? Vai mesmo, tá? Até porque os ingredientes não são muito baratos, mas tem um monte de coisa que dá para você fazer em casa. Por exemplo, você fez o leite de coco, utiliza a polpa que sobrou, seca ela e utiliza como farinha, faz panqueca, faz bolo, né? Então, tem muita opção. Dá para fazer muita coisa com um valor... Quanto custa um coco para fazer 1 litro de leite de coco? Exato. Eu sempre brinco isso, porque eu não compro água de coco de caixinha de jeito nenhum. Até porque uma vez eu fiz um stories mostrando a quantidade de coisa que tem na água de coco. De 6 marcas, eu só achei uma que só tinha água de coco. E mesmo assim, aí você pega um coco que tem 500, 600 ml, custa 2, 2,50. Aí você paga 12, 13 na caixinha. Exato. Então... Isso eu acho que não tem dúvida, mas eu acho que sim, as pessoas ainda insistem nisso, então é legal sempre tocar nesse assunto. Uma coisa que eu ouço muito e né, a gente cansa de debater isso é em relação aos planos alimentares muito restritivos. Que as pessoas querem, de repente, emagrecer muito rápido e acham que para emagrecer precisa, de repente, mudar drasticamente para dietas muito restritivas em termos de caloria. E aí, isso não costuma dar certo, né? Exato. Principalmente quando não tem um equilíbrio nutricional adequado, né? Exato. Eu falei, dieta tem o seu lugar, quando bem indicada, quando bem acompanhada. Calculada, né? Exatamente. Por um paciente específico, naquele momento específico. Já aconteceu comigo, de um paciente, por exemplo... que tratou comigo há 10 anos atrás, voltar e falar, doutora, eu tentei sozinha fazer aquela dieta que a senhora tinha me passado lá, quando eu vim, mas não deu certo. Mas, super comum, né? A gente você está num outro momento, metabólico, outro momento hormonal, então isso tudo tem que ser levado em conta quando a gente vai optar por fazer realmente uma dieta. Né? E muda muito, né? Porque uma criança tem uma demanda metabólica diferente de um idoso, uma necessidade proteica diferente. Exatamente. Né? Uma capacidade de digestão completamente diferente. Exato. Então tem muita coisa envolvida. E normalmente... Não adianta pegar o da revista, que a moça não funciona, né? E aí ela tomou um monte de remédio junto, e aí ela falou que o que emagreceu foi a dieta. e as pessoas que insistem em fazer essas dietas de muita baixa caloria, a gente já tá mais do que provado que ninguém aguenta muito tempo e depois acaba engordando tudo de novo, né? Exatamente. A gente até usa algum tipo de restrição calórica, por exemplo, eu gosto em algum momento, né? Um jejum intermitente. Sim. Tem um mimetizador de jejum intermitente que é com uma dieta, né, de muito baixo valor calórico. Mas, primeiro, dieta de muito baixo valor calórico tem que ser acompanhada por médico, junto com o Exato. Né? Ela não pode ser feita só pelo nutricionista, porque ela tem, sim, uma série de riscos, né? Então, ela tem o seu lugar. Hoje a gente sabe que dieta de baixo valor calórico por alguns dias, de uma forma correta, mimetiza o jejum, né? Sim. Mas não dá para fazer isso da cabeça, não dá para saber como é que está o metabolismo antes disso. Se é um paciente que já tem uma hipoglicemia, que né, ele não sabe como é que ele está. Então, tem que ser com orientação. Porque senão, depois ele emagrece, perde massa magra, o metabolismo diminui, e aí ele volta a engordar tudo em gordura. Então, se ele gastava 2.000 calorias dia, ele passa a gastar 1.500, porque a massa magra que fazia esse gasto energético, ele perdeu. E aí ele não sabe por que fica cada vez mais difícil emagrecer. Ele emagrece e engorda. Aí depois ele tem mais dificuldade. Quem nunca ouviu? Eu tô ficando mais velho e agora meu metabolismo está lento porque eu não consigo emagrecer. E na verdade é a questão da taxa metabólica que está relacionada com a composição corporal, né? Exatamente. Então, já que você falou em duas coisas aí que eu queria abordar contigo, que eu falo bastante, uso bastante no meu dia a dia.
Primeiro é o jejum intermitente, né? Muito falado. Você utiliza na sua estratégia do seu dia a dia? Você pratica? Pratico. Pratico, tento pelo menos uma vez na semana. Essa semana eu andei meio rebelde, não pratiquei. Mas geralmente eu tento fazer 14, 16, às vezes até um pouquinho mais. Aham. Às vezes quando eu viajo, eu até aproveito para esse tempo aí, para fazer um jejum um pouquinho maior. Mas eu acho que eu tive, por exemplo, no curso do IFM, do Instituto of Functional Uhum. Medicine, agora no começo do ano, no módulo de tanto do cardiometabólico quanto de doença autoimune, o Tá. jejum foi muito falado, Fundamental. né? Como uma estratégia terapêutica mesmo, com uma série de benefícios. Então, assim, acho super importante utilizar. Hoje todos os estudos demonstram, né, que restrição calórica Sim. controlada e o jejum contribuem muito para a renovação celular, para a melhora da Sim. metabólica. Então, e é Diminuição da barato, inflamação. né, gente? Super econômico. É barato, te dá liberdade, porque agora você não precisa de ficar escolhendo um monte de coisa, perdendo tempo para, né, para programar a alimentação. Então, Eu não muitas vezes o conseguia. jejum é uma maneira de você ter mais liberdade também, né? Até eu ter filho, eu não conseguia não tomar café da manhã. Eu era daquelas que passava mal, tinha dor de cabeça, nanana, e aí, depois que a gente tem filho, a gente não tem mais horário para nada, né? Bebezinho, imagina. Vários dias, e quando eu via, eu falei, meu Deus, não tomei café da manhã. E aí, depois eu comecei a treinar em jejum. E hoje eu só consigo treinar em jejum. Eu não consigo, se eu me alimentar, Sim. no máximo eu tomo um café com triglicerídeo de cadeia média. Uhum. Mas eu não consigo mais hoje em dia treinar com alimentação. Depois que você está adaptado a fazer jejum, né? Depois que você consegue fazer esse turnover de queimar carboidrato para queimar gordura, fica muito mais fácil, né? Você hidratando da maneira adequada, você consegue fazer isso muito rápido. Com alguma frequência, às vezes eu estou de plantão, falo sempre isso, como meu dia de fazer jejum, às vezes mais longo, 24, Tenho 18, vários amigos que fazem dia de é no plantão. dia do plantão, porque só vai vir bobagem para comer no plantão, né? A alimentação do hospital, infelizmente, não é a melhor alimentação para a saúde, muitas vezes. E aí eu aproveito, já é um dia que eu já vou, né, teria que levar meu alimento e tudo, já aproveito, já faço jejum, já cumpro ali a minha... contribuo para diminuir minha inflamação, diminuir os radicais livres, Aumentar melhorar ali a apoptose telômero. celular, e aí contribuo aí para diminuir o envelhecimento e ao mesmo tempo eu estou diminuindo meu estresse de cozinhar antes, né? Cozinhar para levar para o plantão, acordar mais cedo. É uma estratégia que eu uso também. E cada um tem que encontrar a sua, né? Exato. E o que você falou do treinar em jejum é legal mesmo, porque assim, eu falo muito, porque eu sou 100% a favor de exercício físico. Eu acho que é um pilar essencial para qualquer prevenção e tratamento de qualquer doença, né? Os milhares de benefícios da atividade física. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas falam sobre o tal do aeróbico em jejum, né? Pensando em ciência, não tem muito estudo mostrando que tem um grande benefício no emagrecimento. Mas na prática, a gente vê que tem muita gente que consegue emagrecer mais quando está fazendo um aeróbico em jejum. O que você vê no seu dia a dia? Você tem experiência parecida? É claro que a gente tem que ver qual é o grau de exercício que essa pessoa vai fazer, Exato, né? exato. Nível, quanto tempo ela vai fazer, Qual tipo de exercício, né? Porque muitas vezes, se a pessoa quer virar um fisiculturista, não adianta treinar em jejum, né? Eu faço treinamento funcional, não tô usando uma hipertrofia, né? Então, se a gente está com foco em hipertrofia, aí é outra história. É outra história, Estamos falando de emagrecimento e saúde aqui. Exatamente. E aí eu acho que ela vai fazer um HIIT, vai fazer um treinamento funcional, até uma musculação ok, quando você não está com uma carga alta, realmente com esse foco de hipertrofia. Do restante, eu acho super válido. Eu só consegui adaptar. Aqui eu também gosto bastante. Café quebra o jejum. O café quebra, na verdade, né? O jejum metabólico quebra, né? Aí a gente pensa assim, não, quase não tem valor calórico, então você não vai estar aumentando insulina. Exato. Por isso que a gente acaba utilizando. Quando eu vou fazer jejum mesmo, esses 16, 18 horas, eu não costumo tomar o café. Eu geralmente faço isso porque todo dia de manhã, quando eu vou pro treinamento funcional, eu tomo café com MCT
vou treinar, quando eu volto, às vezes eu como ou não. Depende do dia. É aquela história, né? Apesar de estar quebrando jejum, a gente sabe, porque eu sempre insisto nessa diferença, porque jejum, de repente, parece que virou algo novo, né? Mas é uma estratégia bem antiga, que ficou meio na moda, mas que já tem muito embasamento, já é muito antiga, já é muito praticada. E eu acho interessante essa estratégia do café com o MCT, que favorece um pouquinho aquela questão da energia e é um pouquinho termogênico, te ajuda um pouco, aumenta um pouquinho o cortisol, aumenta um pouquinho a adrenalina, te dá aquela energia necessária para você queimar gordura e ter mais energia. Então, eu acho uma combinação muito legal, favorece muito quem já está querendo queimar um pouco mais de gordura, né? Exatamente. Põe uma pimentinha caiena ali, uma cúrcuma. Sim, já completa o combo, né? Faz um bust no cafezinho. Exato. Outra coisa que sempre me perguntam, tá? Dieta ou exercício? O que é mais eficiente no emagrecimento? Eu quero te puxar porque, enfim. Então, o que os estudos mostram é que no emagrecimento, efetivamente, a dieta é mais efetiva, tá? Bem mais. Sem dúvida. Entretanto, na manutenção do peso, é isso aí. a atividade física é fundamental. Dentre os pacientes que têm um emagrecimento, os que praticam atividade física são os que melhor conseguem manter esse emagrecimento. Exato. Então, a atividade física, eu falo com os pacientes, né? Porque tem muitos que falam, doutora, mas eu não estou emagrecendo porque eu não estou fazendo atividade física. Não é essa a razão. É isso aí. Você vai emagrecer com atividade física se você for fazer triatlon, correr uma maratona. Exato. Fora isso, você não vai emagrecer com atividade física. A atividade física tem milhões de benefícios e ela vai contribuir para o emagrecimento a longo prazo, principalmente para a manutenção do peso. E lembrar que nesses dois perfis que você está falando aí, tanto do maratonista quanto no triatleta, são dois catabolizadores de proteína de músculo absurdo, né? Eles são magros, E não é porque eles comem pouco e nem porque malham pouco. É porque eles precisam de tanta energia que gastam o próprio músculo porque os estoques de energia não são suficientes, né? Eu concordo, eu acho que é fundamental. Tem uma frase que eu gosto muito, é que nenhum exercício é capaz de compensar uma alimentação inadequada. Isso é bem verdade. Né? Perfeito. Porque e esse detalhe que você comentou da atividade física do ponto de vista de manutenção de peso é um pouquinho daquilo que a gente falou no início, né? A gente precisa de construir massa muscular e a melhor maneira de fazer isso é através de exercício, principalmente exercício de força, né? Então a gente tem um pouco essa lenda de que o exercício adequado para emagrecer é fazer muita caminhada e muita corrida ou fazer o aeróbico. E muitas vezes, eu até falo isso no consultório, num primeiro momento, você vai fazer uma caminhada leve, não quer intensidade. Porque muitas vezes a pessoa primeiro tem que sair da inércia, tem que ser algo que ela consiga cumprir. Não adianta pegar uma pessoa que nunca fez atividade física e fala, agora eu quero que você faça crossfit todo dia da semana. Né? Não vai dar certo. Não, fora que o risco de lesão é altíssimo. Exato. Então, e eu já vi alguns estudos também, que eu acho bem bacana, que ele mostra o seguinte, quando você associa atividade física, qualquer atividade física, o simples hábito de fazer atividade física, a pessoa cumpre melhor a alimentação, porque ela se sente um pouco culpada de chegar lá e falar assim, agora eu não vou comer tudo que eu vou manter a dieta, porque eu já fui na atividade física, já fiz esse esforço que eu não estou acostumado, que eu não gosto tanto, então agora eu vou caprichar mais na alimentação para não gastar aquilo que eu fiz lá. Isso realmente na prática funciona. Que eu sempre gosto de frisar com os pacientes é o pensamento contrário. Eu fiz atividade física, ele ficou lá 1 hora, 40 minutos, 3 mais vezes na enrolando semana. que fazer. 3 vezes na semana, e aí ele acha que por conta disso ele pode comer uma quantidade maior do que ele comia antes. Né? Então, eu sempre explico que essa conta não fecha. Não é bem assim, né? Não, é verdade. Isso eu também, de vez em quando, eu coloco essa frase no Instagram, que é consistência é melhor do que intensidade. E realmente, a gente constrói saúde, eu gosto dessa analogia, do mesmo jeito que a gente ganha dinheiro, do mesmo jeito que a gente fica inteligente, do mesmo jeito que a gente faz grandes amizades,
é aos pouquinhos e com constância, É. né? Porque não tem como construir nada assim, né? Existem alguns Mas não nada que ditados, fique, né? tudo que vem fácil vai fácil, tudo que vem rápido vai rápido. E é mais ou menos assim quando as pessoas resolvem tomar, de repente, um remédio para inibir apetite, emagrece 20 quilos num mês de forma inadequada, e aí daqui a pouco, passam 2 meses, ganha os 20 mais 10. É. Né? Porque não está fazendo da maneira adequada. E porque não olhou os outros fatores, né? Não adianta Exato. só inibir o apetite. O Dr. Exato. Marcelo comentou ali da questão do emocional. O emocional é fundamental, entender se essa pessoa está Sim. comendo por emoção, né? O sono é fundamental, que a gente sempre fala aqui. Total. Quem não dorme altera cortisol, altera insulina, então vai ter um ganho de peso. Isso tem vários estudos já que mostram. Então, aqui, ó, colocou que emagrecer é matemática. Não é uma matemática bem exata, tá? Porque às vezes a gente faz um controle calórico e mesmo assim, quando o paciente tem uma resistência insulínica, aí não vai importar muito a caloria, o valor. Exato. Vai importar de onde é que vem essa caloria. Sem Então, dúvida, o que eu costumo comparar é um brigadeiro e uma maçã. O brigadeiro e a maçã, eles têm o mesmo valor calórico, né? Mas a forma com que o corpo vai usar essa caloria é diferente. Total, né? Então, a matemática não é tão certinha assim. Não basta. Para emagrecer, você precisa comer menos e gastar mais. Isso é fato, né? Mas a gente tem que entender da onde vem essa caloria e como é que o corpo vai conseguir usar isso. E é importante pensar essa briga, né? Que eu acho que tem alguns anos começou a ficar mais evidente aí em relação a discutir a caloria dos alimentos, até porque o corpo ele não foi feito para lidar com algumas calorias. Eu sempre comento isso. Quanto mais industrializado, quanto mais substâncias químicas envolvidas, apesar de ter a caloria X, seu corpo não está acostumado com aquilo, ele não foi feito para metabolizar aquilo. Então ele vai ter mais dificuldade e, consequentemente, aquilo vai gerar um processo de ganho de peso muito maior. E em relação à questão da emocional, né, que você citou, que eu acho que é fundamental, até porque, apesar das pessoas acharem que elas tomam uma decisão baseada no racional, né, a gente sabe que quem comanda as nossas decisões são o emocional, e a gente valida com o racional. Né? Eu mereço. Exato. Eu preciso desse, porque eu não tenho nenhum dessa cor, ou XYZ. E na comida não é diferente, né? Quantas pessoas já não falaram? Eu estou tão cansado, então não vou fazer atividade física. Né? Quantas pessoas já não falaram? Comi direitinho vários dias, então eu mereço uma pizza, um refrigerante. E aí uma coisa que eu cito, em algumas lives já falei, que as pessoas às vezes se culpam e viram e falam assim: ah, mas eu posso comer uma pizza de vez em quando? Eu sempre costumo dizer que, gente, vocês podem comer o que quiser. Só que a gente tem que pensar assim, o que você busca? E aí, através desse equilíbrio entre o que eu quero como consequência e o que eu quero agora, a gente consegue ter um equilíbrio para, de vez em quando, fazer algo que, entre aspas, não é saudável, em busca de uma questão social, de estar entre amigos, confraternizando. É prazer mesmo, né? E dá para fazer isso. Não se sentir culpado de ter prazer em comer. Exato. O problema é quando o nosso único prazer vira comer. Exato. Aí é que pega, né? E isso então, tem uma questão... 80-20 eu acho ótimo. 80% exato. O melhor possível, 20% você tem as suas exceções. Aí, de vez em quando eu posto, esse aqui hoje é a minha arte. Sim. Hoje mesmo eu falei, olha, eu não costumo comer 2 carbos, mas realmente o arroz selvagem ontem estava tão bom que eu repeti hoje. Sim, e eu acho legal mostrar, sabe por quê? Porque Instagram é um problema que só tem filho bonito, só tem gente rica, só tem gente magra, só tem gente que vai viajar para lugar chique. Ninguém passa perrengue. E isso gera um desconforto nas pessoas. Muita gente acredita nisso. Angústia, exatamente. Né? E a pessoa fala assim, pô, mas comigo acontece tanta coisa ruim. Por que minha vida não é perfeita daquele jeito? Ela consegue todo dia comer perfeito assim? Não, gente, não consigo. As pessoas não mostram, né? E eu acho que é legal mostrar por isso. Vida real, né? Tem uma questão de bom senso, assim. E aí eu gosto de umas frases que eu costumo brincar que são frases que dão certo.
Então eu acabo repetindo com muita frequência para estimular o pessoal. Eu costumo dizer assim, é legal a gente ter boas escolhas. Você não precisa ser perfeito. Aliás, perfeição não existe. Confesso que eu tenho uma mania de querer essa perfeição, mas cada vez mais eu aprendo que perfeição não existe. Agora, melhores escolhas. O que você pode fazer de melhor com o que você tem agora, né? Exatamente. E aí, comer uma coisa diferente de um dia no outro, no outro dia, melhores escolhas. Aí segue a vida. Não, minha hashtag sempre, em todas as minhas postagens, é escolhas. Né? Porque eu acho que isso é fundamental. Eu acho que eu costumo falar para os pacientes, tudo na vida é custo-benefício. Exato. Então, qual é o custo-benefício que você vai ter com isso? Se você entende o custo-benefício, você consegue fazer escolhas adequadas, né? Alguém aqui acho que ficou meio bravo, que a gente falou que a matemática não é bem assim, mas enfim. Gente, o que acontece? Quando você ingere um carboidrato muito processado, altamente, ultraprocessado, você vai fazer um estímulo, não é só a questão da caloria que você absorve, né? Você vai aumentar a sua insulina, essa insulina manda o seu fígado produzir mais gordura, não importa o valor calórico que tem ali. Exato. O problema é o estímulo da insulina. O fígado vai produzir mais glicose. Ele mesmo vai produzir. Ele pega o aminoácido que você achou que estava fazendo lá na low carb, e aí se matou comendo sei lá o quê, ele vai pegar aquele aminoácido, até para quem usa aminoácido demais, ele vai pegar o aminoácido e vai produzir glicose. E vai transformar em gordura depois. E depois vai transformar em gordura. E aí, esse aumento da insulina aumenta a sua fome. A célula de gordura consegue estimular outras células a produzirem mais gordura. Então, assim, não adianta você querer falar que é somente matemático. A matemática vai influenciar, mas a qualidade do alimento que você come também vai influenciar. Principalmente se você já tem alterações metabólicas, se você tem uma tendência genética. Então, é um conjunto. Para muitas pessoas, restringir caloria vai fazer emagrecer, né? Sim. Como para um monte de gente, para as pessoas que têm uma tendência, né? Tem um biotipo magro, vai ingerir quilos e quilos de caloria e não vai ganhar peso. Exato. Né? Você tem um biotipo magro, né, Marcelo? Tem. Né? Mas aí eu vou falar uma coisa que é bem legal, que eu escuto isso com alguma frequência. Ah, doutor, mas você deve ter um metabolismo acelerado, porque você é sempre magro. Aí eu falo assim, sem dúvida nenhuma, minha taxa metabólica é em torno de 2,100 por dia. Isso é relativamente alto. Você sabe disso. Mas por quê? Né? Eu tenho um percentual de gordura baixíssimo. Eu tenho uma alimentação super limpa. Né? Quando eu estou em casa, busco dormir cedo. Eu faço atividade física desde de moleque. Então, tudo isso influencia muito. Agora, é óbvio que influencia tipo de fibra muscular, perfil, né, morfogenético, também influencia. Influencia, sim. A minha briga é para quê? Ganhar massa muscular, que para mim é difícil. Eu, suo para ganhar lá 1 quilinho, 500 gramas de massa muscular. Então, é aquela história, né? Acho que a gente tem que aceitar também, porque eu vejo muita gente que não consegue evoluir porque fica meio revoltada, não aceita a morfologia, não aceita a sua fisiologia. E aí, a partir de um ponto, nós vamos melhorar. Não é dar desculpa de tipo, eu não emagreço porque todo mundo da minha família é gordinho. Eu acho que não é isso. Vamos ver aonde que a gente pode melhorar e vamos evoluir. Exatamente. Né? Com certeza. E você falou um dado da questão da resistência insulínica, que eu acho que isso é o grande key point ali, a pedra-chave das doenças crônicas. Resistência insulínica e inflamação subclínica. Talvez se eu pudesse falar todo dia no Instagram, eu ia falar sobre isso. Né? Eu acho que é o que mais vai prevenir câncer, infarto, diabetes, doenças autoimunes, enfim. Endometriose, síndrome do ovário policístico, tudo, né? fibromialgia. E aí, eu trouxe uns dados aqui só para mostrar, porque eu acho que às vezes as pessoas não se atentam para a importância que é o tema obesidade. Né? Eu escuto de vez em quando, doutor, eu não ligo para esse negócio de estar sarada, de estar bonita, principalmente as mulheres. Eu estou gordinho, mas eu estou feliz. Eu não ligo muito para estética. Não sei se eu preciso de emagrecer. E aí a gente vê, por exemplo, trouxe uns dados
de 2018, teve o Vigitel, fez ali uma grande vigilância, um boletim epidemiológico, e ele mostrou que em 2018, com certeza, isso já aumentou, porque em 2 anos com certeza aumentou. 55,7% das pessoas no Brasil tinha excesso de peso. Isso é muito. Você pensa, mais de metade da população está acima do peso. E qual o problema para mim, que tem um problema maior que isso? Em comparação a 2006, que foi a outro levantamento epidemiológico, isso aumentou 30%. Em 12 anos, houve um aumento de 30% no número de pessoas acima do peso. É que a tendência é que isso aumente mais e mais muito rápido. mais, muito mais. Porque está começando nas crianças. exato. Né? E as crianças, elas estão vindo com uma programação, com imprint genético. Metabólica ruim, né? Exatamente. Na barriga da mãe, ela Sim. já está sendo adaptada a uma taxa glicêmica muito alta. Sim. E aí o cérebro se adapta com aquilo. Né? Então, cérebro, a tireoide, tudo isso, e ele acaba trabalhando depois dessa maneira, né? A gente sabe que filhos de mães acima do peso têm risco maior de diabetes, risco maior de obesidade, risco maior de doenças... Autismo, doenças autoimunes, né? Porque é o ambiente onde ela cresceu, ela precisa se adaptar e depois, né? Eu trouxe aqui também o número de diabéticos, tá? Em torno de 6% da população do Brasil é diabética. Eu acho isso um absurdo tão grande, porque diabetes é uma doença nutricional. Se as pessoas aprendessem a comer... isso é muito maior, né? Muito! Marcelo? Isso é muito maior. Dado estatístico, porque né? Quando a gente faz... Porque uma coisa é a glicemia de jejum alterada, né? Exato. Quando a gente teste oral tolerância, insulínica, um teste de tolerância à glicose, uma curva glicêmica, uma curva insulínica... Você vê que o cara a pessoa tá com a glicemia ali de jejum, sei lá, 85 às vezes, e o cardio falou tá lindo, o endócrino falou tá maravilhoso, né? Sim. E aí você perde uma curva, vai para 250, 230. Sim. Lembrando, gente, que em qualquer momento que você meça a glicemia e ela esteja acima de 200, mesmo que seja depois da alimentação, você é diabético. Diabetes, né? isso Se ela mesmo. está entre 140 e 199, você é pré-diabético. E uma maneira que eu sei que você também faz isso, mas uma maneira de analisar os exames, que eu sempre digo que as pessoas falam o seguinte: quando você vai ver o consenso de diabetes, por exemplo, a glicemia em jejum, acima de 126 é diabetes. Quer dizer que 125 não é diabetes? Não existe isso. Isso é uma coisa que eu acho ridículo. Então, eu sempre brinco que, na verdade, assim, o que a gente tem que estar é próximo de 80, 82, 75, 85 no máximo. Porque quanto mais perto de 100, apesar de no laboratório vai dizer que está normal, não está normal, ele está mais próximo da doença. Não é tudo ou nada. É uma graduação, né? Uma graduação para um lado e para o outro. Já tem um processo inflamatório ali, já tem uma resistência insulínica. Provavelmente, se for fazer insulina desse paciente, ela já está bem alterada, né? Então, realmente a gente tem que... E eu não sei, realmente eu não consigo entender. Eu estou fazendo a pós agora de endócrino. E aí, esses dias na aula, a gente estava tendo aula de diabetes. Deve dar um nó na cabeça, né? Aí eu perguntei para o professor, eu falei, professor, mas assim, quando a gente faz curva insulínica, e aí a gente pega uma insulina bem alta, já não seria o momento de intervir, mesmo com a glicemia normal? Porque essa insulina está aumentando muito para tentar colocar esse açúcar todo para dentro da célula. Né? Sim. Porque a insulina, ela abre a portinha para a glicose entrar na célula para ela virar energia. Aí ele... realmente... É a história de pensar como que funciona o corpo, né? Ajudaria, realmente, iria prevenir. Aí eu falei, ninguém faz isso por qual motivo? Não tem um momento do consenso de diabetes que ele fale para pedir isso. Não. Verdade. Então, assim, ele realmente está ali para tratar uma doença já instalada. Eu não quero que a doença se instale. É uma doença totalmente evitável. Exato. Você falou, é uma doença nutricional. E se a gente pensar, por exemplo, que outro dado que eu sempre cito, a gente tem em torno de 330 mil infartos por ano no Brasil, tá? Sendo desses infartos, talvez o critério de maior fator complicador do infarto é o diabetes.
E aí, se a gente pensar que talvez grande parte dos diabéticos, o problema seja excesso de peso e alimentação, por uma questão muito simples, a gente consegue resolver muitos problemas. E assim, é o que eu costumo sempre dizer, as pessoas talvez não mudam porque não viram uma pessoa com uma insuficiência cardíaca grave pós-infarto, ou talvez não viram uma pessoa dependente após um derrame que fica com a parte do corpo paralisada. E aí, quando as pessoas veem isso, eu preciso de mudar. Então, às vezes, mudar depende do estímulo que você recebe. Às vezes né? o paciente traz os exames para mim e fala, e aí, doutora, vou morrer? Eu falei, olha só, todo mundo vai, né? Todo mundo vai. Agora, a minha preocupação é sempre como a gente vai morrer, né? Se for para morrer dormindo, gente, tá ótimo. Meu sonho de consumo. Agora, ter alguma doença que me traga uma complicação, né? Me traga debilidade, me faça ficar dependente de alguém, ou dependendo de uma. É isso que eu estou tentando evitar. Eu estou tentando evitar que você fique com uma perna, eu estou tentando evitar que você fique cego, né? Que você tenha um infarto, que você tenha Alzheimer, porque hoje a gente sabe que Alzheimer é um diabetes tipo 3, é um diabetes neurológico. Inflamação, né? E uma coisa que eu digo também, as pessoas estão muito preocupadas com morrer. Esquecem de viver. E às vezes eu digo assim, a pessoa pode não ter doença nenhuma, mas se é uma pessoa que não tem disposição, não tem vitalidade, não tem vontade de ter coisas novas na vida, vontade de aprender coisas novas, que graça tem? Então eu digo assim, muitas vezes não é só porque eu digo quem tem uma vida mais saudável, não quer dizer que ela não vai ter doença nenhuma. Não é isso. Exatamente. Agora, ela uma vez tendo qualquer doença, ela tem uma capacidade de recuperação muito melhor, ela tem uma capacidade de lidar com aquilo muito melhor, e a vida é isso, né? E aí, às vezes eu brinco, principalmente no hospital, que eu trabalho muito no hospital e tudo, e as pessoas com muito medo de morrer, e eu falo, tá, o que você fez de brilhante na sua vida que você se orgulha até hoje? Aí a pessoa pensa. Eu falei, por que você está tão preocupado com morrer, então? Né? Então, eu acho que é uma coisa de... A gente aprende muito na meditação, tem alguns autores muito conhecidos, Eckhart Tolle é um dos que eu mais gosto, de muitas vezes viver o presente, né? Isso ajuda a gente a ter mais saúde, porque aí a gente fica mais consciente nas escolhas, a gente fica mais consciente naquilo que a gente está fazendo. Porque eu prego muito que se a gente tem consciência, cara, você come um chocolate, um brigadeiro, tranquilo, você não precisa comer uma barra. Você comeu, saciou à vontade. Eu confesso que eu não como muito doce, mas, por exemplo, eu gosto de um vinho, gosto de outras coisas. Também. Se você tem consciência, você fala, vou tomar uma taça de vinho, sei que talvez não deveria, não é que não deveria, não vai ser aquela bebida que nesse momento está mais favorecendo a minha saúde, mas eu tenho consciência que é para ter um prazer, que é para ter uma diversão, e vou tomar, no outro dia não vou precisar porque está presente, né? Exatamente. Eu acho que isso ajuda muito, assim, a gente tomar as escolhas e não fazer as coisas por impulso. Prestando atenção, porque tem gente né? que e principalmente comer. Eu acho que essa é uma outra dica, gente, que é completamente gratuita e que faz diferença no emagrecimento absurda, né? Total. Que é comer comendo, comer prestando atenção no que você vai comer. E antes, assim, sentou na mesa, respira. Sempre falo para o paciente, de repente reza, que antigamente os antigos rezavam quando sentavam na mesa. Baixa sua adrenalina. Respira, né? Dá uma respiração muito profunda, né? Baixa um pouquinho o estresse. Sente o cheiro da comida. Todos os sentidos, eles devem fazer parte da refeição. É verdade. Né? Isso aumenta a nossa saciedade, isso faz o cérebro entender que a gente vai comer. Você consegue mastigar. Mastigar é fundamental para ter saciedade. Né? E aí, só com isso, você já consegue reduzir muito a quantidade, né? Aí você entra na matemática, você ingere uma quantidade muito menor e se sente muito mais satisfeito. Né? É verdade. E, com certeza, isso a longo prazo, na médio prazo, vai comer mais devagar, né? Quando você faz tudo isso que você falou, você começa a comer mais devagar. Porque você agora tem que degustar, né? Tá presente na alimentação. E aí você dá tempo o seu estômago, né, conectar com o seu cérebro e tirar aquela fome de leão e você come o suficiente, né? Uma coisa interessante é evitar, assim, chegar em casa e já ir abrindo o armário, já
e comendo, né? Exato. Chega em casa, vai tomar um banho, se reorganiza, né? E aí sim vai preparar a sua refeição, vai ver o que está pronto. E uma outra coisa Concordo. interessante, que eu acho que é fundamental para o emagrecimento, e a gente está falando de dicas, é organização. Quem não se organiza não consegue mudar estilo de vida. Verdade. E também não consegue manter essa mudança de estilo de vida, né? A gente tem que se organizar. Então, isso é fundamental. Na hora da fome, vai o que tiver na frente, Vai, né? se tiver na frente. Exato. Vivian, estão falando aqui das oleaginosas. Fala das oleaginosas, por favor. De repente, vamos falar um pouquinho aí dos prós e contras das nuts aí. Quer falar uma coisinha, um complemento? O amendoim, a gente tem que lembrar que não entra aí nesse grupo, né? O amendoim entra lá na família do feijão, da soja, e ele é altamente inflamatório. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque agora está na moda comer pasta de amendoim de quilo com tudo, né? As oleaginosas, elas têm um valor calórico maior, mas elas têm um valor nutricional muito bom, né? Sim, então, eu exato. acho super válido agregar. Um pouco mais de proteína, um pouco mais de fibra nela. E gordura, ajuda né, mais na saciedade, né? Uma série de vitaminas e minerais, né? São ricas em vitaminas e minerais. Agregar com a fruta, que alguém perguntou ali, eu acho que é uma excelente combinação, porque você faz com que a liberação dessa glicose seja um pouquinho mais lenta, né? Você não faz um pico de insulina tão alto, e aí você consegue ingerir um pouco menos de fruta e um pouco menos de oleaginosas, né? Então, você também aumenta muito o valor calórico. Tem que tomar cuidado porque as pessoas confundem muito as castanhas com fruta seca. Então, açúcar puro. Damasco, uva passa, elas não entram no grupo das castanhas. Tâmara, então, que tem um valor calórico né, altíssimo. Então, a gente tem que cuidar porque a fruta seca, ela vai concentrar muito mais açúcar num volume bem pequenininho. E aí, então, você vai... As pessoas normalmente não comem uma só, né? Não. Como a mão cheia, achando que aquilo é fruta. Exatamente. Você vai acabar comendo muito mais para poder ter saciedade. Então, esse cuidado tem que ter. E uma outra questão da oleaginosa, eu acho que é a questão dos fungos. Então, é interessante você fazer um molho, assar, né? Porque elas realmente podem ser bastante ricas em fungo. E o amendoim ainda em micotoxina, que aí a gente maior ainda, né? Então, para quem está com desbiose ou quem tem candidíase de repetição, tem que tomar cuidado aí com as castanhas. Eu costumo também pedir o pessoal para tomar um pouco de cuidado com essa questão que virou uma modinha, que são as farinhas das castanhas, né? Que aí, de repente, as pessoas pegam aquele monte de castanha e resolvem agora fazer farinha, fazer pão, bolo, tudo de farinha de castanha. E a gente tem que tomar cuidado porque elas são muito calóricas. E tudo bem comer de vez em quando, mas uma vez que a gente come o alimento in natura, ele já tem um mecanismo contra a gente comer em excesso. Ninguém consegue comer muita castanha, porque ela tem muita fibra, né? E ela sacia de uma forma... a própria gordura já dá... Gordura e fibra que vai te saciar de forma muito rápida. Quando a gente faz aquele tanto de farinha, aí bota alguma coisa doce, não sei o que lá, a gente perde esse poder de saciedade, aí tem que tomar cuidado para não comer demais, né? Tem que cuidar mesmo. Alguém perguntou ali se tomar vinho todo dia faz bem. Não, nenhuma bebida alcoólica é para uso diário, gente. Exato. Tá? E aí, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa história do resveratrol, né? Com taça de vinho, resveratrol. A gente sabe que a quantidade de resveratrol numa taça de vinho, primeiro, é baixíssima, né? Não é tão alto como as pessoas acham que... Porque, na verdade, isso vai depender muito de onde é que esse vinho foi feito, que uva, como é que essa uva foi plantada. Então, tem uma série de coisas que vão... Tem muita coisa envolvida para a gente simplesmente aceitar que todo vinho, por exemplo, teria uma quantidade de resveratrol suficiente. E tomar cuidado, né? Que vinho, na verdade, o álcool em si só vai te causar uma série de alterações hormonais, uma necessidade de detoxicação do fígado, que vai sobrecarregar um sistema que normalmente já é sobrecarregado. Então, é aquela história. Eu adoro vinho, tá? Eu também. Mas não tomo mais do que uma vez por semana, às vezes a cada 15 dias. Por causa de escolhas. Eu escolhi que quero ter mais saúde, e aí, quando eu vou beber vinho, bebo vinho, como queijo, coisa que eu não faço no meu dia a dia. Realmente.
Mas quando eu estou tomando vinho, se tiver um queijinho, como um queijinho e tá tudo certo. É aquela história. O que eu faço durante meus 15 dias, com certeza, me deixa muito limpo para, de vez em quando, poder fazer uma coisa que eu goste, né? É isso aí. O Luciano Bruno fala muito isso, né? Ele, não sei se você conhece o Sim, nutricionista. sim, sim. Ele é E ele demais. fala muito isso também, né? Ele tem doença autoimune, ele trata com esse processo todo de alimentação e suplementação. Mas ele também se permite, né? Porque todo mundo se Exato. permite, gente. Quem fala que fica 100% não faz. Não fica. Exato. E aquela história, né? Eu às vezes comento assim, eu vejo algumas pessoas que falam assim, não, doutor, agora eu vou fazer a qualquer custo. Eu falei, não faz isso não. Porque se você se forçar a fazer uma alimentação saudável de forma muito rigorosa e contra uma vontade pessoal, você vai liberar cortisol, vai liberar adrenalina, que vai ser mais prejudicial Mais danoso, do que você ir aos poucos, mudando seu paladar, aprendendo a gostar do processo. Porque hoje, por exemplo, se eu virar e falar assim, então eu vou voltar a comer pão como eu comia, vou voltar a comer aquele tanto de queijo, tanto de requeijão, 1 litro de leite que eu bebia. Eu hoje, por exemplo, pizza. Tem anos que eu não como pizza, confesso assim. Mas eu como eu comi uma pizza inteira gigante, assim, 30 centímetros. Hoje eu como 2 fatias, no outro dia eu sei que eu vou ficar barriga meio assim. É gostoso? Quando eu tô com meus amigos, se rolar uma pizza, como. Agora, eu como só quando tô com alguém, porque assim, já não me faz bem. Meu organismo já tá limpo de uma maneira que quando eu como me faz mal. Agora, alguém que fica anos sem comer uma maçã ou sem comer uma salada, come uma salada para ver se vai passar mal? Provavelmente não, né? Porque o corpo assimila aquilo muito bem. Então, a gente vê a diferença, né? Exatamente. Não, mas e aí tem que são escolhas, né? Tem coisas que eu acho que vale a pena, eu brinco assim, tem coisas que eu negocio, tem coisas que não. Isso. Refrigerante, por exemplo, é uma coisa que eu não negocio. Eu acho tem... que assim, tem benefício zero, eu prefiro 1000 vezes que a pessoa tome uma taça de vinho do que tome um refrigerante. Sim, não tem porquê, não existe. Então eu acho que tem coisas assim que a gente tem que falar, olha, não tem porquê existir, na verdade. Eu ainda não entendo porque refrigerante é permitido. A legislação, não consigo entender também. Entendeu? Então, mas tem outras coisas que eu acho que a gente se permitir de vez em quando, não tem problema nenhum. E o paladar, ele vai se adaptando. Tem paciente meu que chega no consultório, doutora, estou muito chateado. Eu falei, por quê? Porque as comidas que eu gostava estão todas ruins. Sorte sua! Né? Porque o paladar muda. E aí, aquela coisa que você achava que tinha um gosto, você não consegue mais colocar na boca. É isso mesmo. Eu, por exemplo, eu amo chocolate, mas eu fiquei muito chata para chocolate. Né? O povo fala, o chocolate de Gramado. Eu não gosto de nenhum. Eu vou para Gramado. Tudo ao leite, né? No máximo que eu faço é tomar um chocolate quente. E aí tem lugares ainda que fazem com leite de amêndoas, enfim. Mas não é uma coisa assim. E eu amo chocolate. O corpo percebe. Eu não consigo mudou, comer. Né? O paladar mudou. É verdade. E acontece mesmo. Concordo contigo. Alguém falou ali do grão de bico. Perguntando sobre o grão de bico. O grão de bico, eu gosto bastante. Eu acho que é uma boa opção, contanto que você tenha uma boa capacidade digestiva. Dentre os grãos, talvez seja uma das opções melhorzinhas ali, né? Então, eu acho que acaba sendo uma opção de farinha, de repente, para fazer uma torta, para fazer alguma coisa assim. Eu até faço, a minha auxiliar em casa, ela faz uma massa bem fininha de grão de bico, de legumes. Então, ela enche de legumes, eu sempre tenho no freezer guardadinha, como se fosse uma empadinha, só que, né? Sim. E aí eu acho que isso tem algumas coisas que facilitam o nosso dia a dia. Então, ontem, por exemplo, eu cheguei em casa, não tinha pedido para ela fazer janta, comi tortinha de legumes congelada. Sim, que já é... Aquela questão da organização. Sim, o quebra-galho mais saudável, né? Exatamente. Legal. Então, são as opções aí. Bacana. Aqui estão falando que tem chocolate com leite de coco. Gente, tem chocolates maravilhosos. Tem chocolate sem leite nenhum. O chocolate, hoje eu coloquei que... Hoje eu quis... Meu namorado está aqui em casa e fiz uma sobremesa na hora do almoço, que foi pera com o chocolate da Essential derretidinho. Sim. Né?
Com isso, você consegue comer menos chocolate. Sim, matar a vontade do chocolate sem se Comer a esbaldar fruta. no... A fruta acaba ficando com índice glicêmico um pouco menor, porque esse chocolate, Sim. ele é adoçado com adoçantes naturais, é E rico como em ele tem gordura. cacau, né? Uma alta quantidade de cacau também, anti-inflamatório, antioxidante, vai ajudar. São as escolhas, né, que a gente falou. Exato, é bem isso. Não, mas legal. Vivi, eu acho que a gente está próximo de acabar aqui. Tá? Agora tô vendo. Falta ali, vai entrar naquela contagem ali de 2 minutos. Aquilo Tá? ali dá um desespero. Eu quero ver se a gente consegue deixar gravada e toda vez eu vou falando e eu perco, que eu acho que ele só grava se a gente interromper antes, né? Se a gente só consegue gravar. Não, eu toda vez me enrolo e por incrível que pareça, eu só consigo quando eu interrompo antes dele acabar. Então automático. Não, mas a gente consegue se despedir, porque sempre lá. Exatamente. Deixa pro pessoal uma dica final aí, né? O que você vê no dia a dia que funciona muito no seu dia a dia para os seus pacientes? Eu acho que o mais importante é a gente ouvir nosso corpo, né? E realmente aquilo que a gente falou antes, fazer as coisas focado no que a gente está fazendo, começar a se perceber. Então, perceber a alimentação, perceber as escolhas que a gente está fazendo e ver o impacto que isso tem no nosso organismo. Realmente não precisa mudar tudo de uma vez, mas fazer escolhas melhores dia a dia. Acho que adoro essa frase, melhores escolhas. Eu acho que... Com certeza. Né, ter consciência do que está fazendo e ter melhores escolhas. Vivian, brigadão. Acho que foi ótimo assim, o bate-papo. Né, agregou um monte. Acho que o pessoal... as pessoas estão carentes de boas informações, né? A gente vive, às vezes, num mundo muito polarizado, onde as pessoas ficam brigando se remédio é bom ou se alimentação é boa. Eu acho que tem gente que precisa do remédio, todo mundo vai precisar de uma boa alimentação. Eu acho que a gente tem que ter a melhor estratégia possível para os pacientes. Para aquele determinado momento. Exato. E a informação é uma boa ferramenta, né? Que hoje em dia, com essa facilidade que a gente tem de transmitir, né? Então, brigadão, tá? Foi ótimo, acho que adorei, assim, acho que foi bem legal. Obrigada a todo mundo que participou. Se tiverem alguma dúvida, mandem lá no direct. E a gente vai respondendo aí o que a gente puder ajudar aí contribuir aí com a questão de informação para vocês, a gente está disponível. Todo mundo que não segue a Vivian, vai lá, tá? Porque ela está sempre... Doutor Marcelo, ó. Ela está sempre distribuindo muita informação, tá? Ela está sempre entregando muito lá, então acho que vale muito a pena. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Então, tchau, Vivian. Boa noite também. Tchau.